Aleluia. Como é bom estarmos aqui, amém, queridos? Ele é o Senhor, Ele é Deus acima de todas as coisas, é Ele que nós adoramos, amém? Glória a Deus. Nós cantamos um cântico hoje que fala que, Senhor, que nós queremos realmente a glória do Senhor, ver a glória do Senhor, amém? Quantos querem ver a glória do Senhor, amém? Tá, agora eu vou fazer uma pergunta que o pastor está pegando sempre, né? O que é ver a glória de Deus? Me ajudem. Você quer ver a glória? O que é ver a glória de Deus? Vai, me ajuda, gente. Oi? Pode falar mais alto, não dá para ouvir. Salvação. Alguém pode falar mais? O que é? O que é glória? O que significa essa palavra? É o esplendor, é a manifestação, amém, queridos? Quando nós queremos ver Jesus, o tema que eu tenho estudado, lendo um texto essa semana, Deus começou a falar no meu coração, já nessa sequência, e eu quero como tema, para essa noite, falar assim, olha, quero te ver, Senhor. Quantos querem ver o Senhor? Amém, queridos? Quantos querem ver? Pastor, já não levanto mais a mão não, porque o pastor fica fazendo essas perguntas, e depois a gente... Queridos, eu creio que a palavra de Deus é ensino, nós precisamos sempre ser realmente cheios. A palavra de Deus é o nosso manual, mas é importante que nós comecemos a estudar a palavra e compreender. Tem muitas palavras que a gente tem que tomar cuidado, querido, que nós cantamos, nós falamos e a gente nem sabe o que é. Quando fala, Senhor, eu quero ver tua glória, quero ver tua face. Nós cantamos, né? Tem um cântico, enquanto eu estava preparando para lá, estava lembrando de que nós muitas vezes cantamos alguns cânticos, principalmente um, eu quero te ver, Senhor, mostra-me tua face, mostra-me, e que eles têm formas do Senhor se mostrar a nós, amém, queridos? Agora presta atenção, tem muita gente que quer ver o Senhor, mas quer ver com o seu olho natural, com esses olhos aqui, na qual a gente consegue ver um ao outro, e dessa forma nós não vamos ver o Senhor, ninguém suportaria ver o Senhor face a face, assim, dessa forma, amém, queridos? Moisés mesmo queria ver Deus face, né? Deus falava com ele face a face, bochecha a bochecha, mas Deus falou, olha, você vai me ver pela fenda da rocha quando eu passar. É uma forma, queridos, porque a glória de Deus é tão tremenda, tão maravilhosa, que nenhum homem, nenhuma pessoa suportaria estar diante da presença dele, porque ele é tão santo, ele é tão majestoso, tão tremendo. Agora, nós conseguimos ver o Senhor como, queridos? Pela fé. E a palavra de Deus é tão clara, nós temos falado nesses dias que o próprio Senhor Deus estabeleceu, o meu justo, aquele que anda na justiça, que anda na minha presença, ele vai viver pela fé. E se ele retroceder deste lugar, eu não vou estar com ele, eu não vou me alegrar com ele. Querido, nós somos salvos mediante a fé, amém, queridos? Os nossos olhos não é um olho físico, o que nós vemos, porque se a gente for comparar com aquilo que nós olhamos com os nossos olhos naturais, nós não vamos conseguir ir para lugar nenhum, e pelo contrário, querido, vai trazer desânimo, vai trazer realmente uma negação, vai trazer algo que nós não vamos suportar. Por isso que Deus, ele estabelece a sua palavra, o meu justo, ele só vai viver pela fé, e pela fé você crê naquilo que você não está vendo. Eu creio em Deus. Que forma que eu creio em Deus? Eu creio na sua palavra, no que ele falou, eu não estou vendo, mas pela fé, pelos olhos espirituais, eu consigo ver a glória, a manifestação de Deus, amém, queridos? Os nossos ouvidos precisam ser ouvidos espirituais, para ouvir o que Deus está falando. Mas eu queria tanto ouvir Deus. Tem pessoas que falam, eu ouvi Deus, e as pessoas querem ouvir de uma forma audível, e talvez você não vai conseguir, querido. São poucas pessoas que têm uma experiência de ouvir de uma forma audível, uma coisa que é entendido assim. O que nós ouvimos Deus, queridos, é pela sua palavra, amém, queridos? E a palavra de Deus é tão séria, tão certa quanto a isso, que ela fala que a fé, ela vem por algo. Como que a fé vem no nosso coração? A fé, ela vem por ouvir e ouvir as boas novas de Cristo, sim ou não, gente? Quando nós ouvimos, quando nós lemos a palavra, o Espírito Santo, ele traz uma revelação de quem é Deus para nós, e ele veio no nosso coração. Agir diante de Deus, querido, não é pelo que eu estou vendo, mas é mediante a fé em Cristo Jesus. Eu preciso ter fé. Quantos têm fé, queridos? E você crê, realmente, né? Nós temos formas de ver, e eu quero trabalhar um pouquinho nessa noite sobre isso. E eu quero como texto base para a gente trabalhar um pouquinho sobre isso, está lá em Hebreus capítulo 12, verso 14.
Hebreus 12, 14. Hebreus 12, 14. O escritor aos Hebreus, ele diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Fala assim comigo: ninguém verá o Senhor. Queridos, ninguém vai conseguir ver, segundo a palavra, o escritor diz, olha, ele diz, olha, esforcem-se para viver em paz com todos. Esforcem-se, porque esse esforço, eu quero falar um pouquinho mais, mas quando fala de esforçar, fala de você não ficar parado, mas precisa haver uma predisposição, precisa haver uma movimentação e um esforço. A gente precisa trabalhar no nosso coração para quê? Que a Bíblia fala, esforce-se para viver em paz com todos. É fácil você viver em paz com todos, queridos? Não é. Mas a Bíblia nos orienta falando, esforcem-se para que vocês tenham paz com todos. E nós sabemos que a paz que o mundo dá é diferente do que Deus dá. Por isso que nós vamos ter um entendimento, queridos, porque muitas vezes nós somos levados, e somos confundidos, porque o diabo é estrategista em trazer confusão e enganar. E muitas pessoas querem buscar uma paz aonde o diabo está enganando. E o próprio Jesus falou, olha, eu deixo-vos a minha paz vos dou. Eu não dou como o mundo a dá. O mundo tem uma forma diferente de ter paz. A paz, segundo o mundo, é aquilo onde eu não tenho dívida, onde eu estou sossegado, onde ninguém me atrapalha, onde eu posso ficar no meu cantinho e ninguém vem ali falar nada. Essa é uma paz, segundo o mundo. Mas a paz que Deus dá, a paz que Jesus deixou, é aquele que pode estar tudo caindo ao teu redor. Você encontra nele, pela fé, um lugar de descanso e renovo. Está tudo desestruturado, as coisas estão indo de mal a pior, mas você fala, mas em Deus, eu consigo no meu interior, desfrutar da paz. Querido, naturalmente é impossível. Naturalmente nós somos engodados, enganados, e a gente fala, não vai dar certo. Mas quando nós temos essa esperança no Senhor, olhar com os olhos da fé, na qual o Senhor Deus tem dado sobre nós, na qual Ele falou, olha, o mundo vocês vão ter aflições, mas animem-se, tenham bom ânimo, eu venci, e vocês podem vencer. Há uma palavra daquele que é vencedor, amém, queridos? E eu quero, realmente, vamos ficar basicamente nesse texto, e eu quero tirar alguns pontos aqui desse texto, né, que o escritor diz, então ele diz, olha, esforce-se para viver em paz com todos. Esforcem para viver em paz. Pastor, mas não é fácil, olha, aquela pessoa fica aqui, mas nós temos que nos esforçar. Para não viver uma paz que aprende, mas a paz, Senhor, olha, eu tenho que estar ali, eu preciso me envolver ali na empresa, eu preciso me envolver na igreja, eu preciso me envolver naquele lugar, Senhor, e está difícil, mas eu preciso me esforçar. Que Ele não entrega os pontos antes de você se esforçar para viver a paz que Ele te dá. O Senhor quer com que nós desfrutemos da paz que Ele dá, querido. E nós só vamos experimentar isso quando de fato nós falamos, Senhor, eis-me aqui. Eu quero realmente estar neste lugar que o Senhor tem chamado para estar. Amém, gente? Queridos, eu quero falar algo, não é fácil. É por isso que o escritor fala, olha, você precisa se esforçar para alcançar esse lugar. Não acontece naturalmente. Não é uma coisa fácil, precisa haver um esforço da nossa parte. Eu preciso tomar posse daquilo, da palavra de Deus. Amém, queridos? Por quê? Porque nós andamos e a gente muitas vezes vai enxergar aquilo que é natural. Poxa, eu estou orando, eu estou fazendo isso, eu estou tentando, eu estou fazendo a minha parte, mas parece que as pessoas estão contra mim. Parece que eu não vou avançar. Queridos, aquele parece é alguma coisa que que conota em algo natural, mas no mundo espiritual, algo já aconteceu. No mundo espiritual, se você está fazendo aquilo que Deus mandou, algo já está acontecendo, e lá na frente nós vamos ver os frutos disso. Amém, queridos? Quantos estão entendendo o que eu quero dizer com isso? Nós não estamos enxergando, queridos, nós não enxergamos, tem coisas que estão no mundo espiritual que nós não enxergamos, porque ainda nós somos levados a ver aquilo que é natural.
Mas o Senhor quer nos levar nessa hora a ver com os olhos espirituais, ouvir com os ouvidos espirituais o que Ele está falando. Nós já ministramos aqui há um tempo atrás, dizendo que há muitos tipos de vozes por aí, e nenhuma das vozes é sem sentido, ela tem um propósito, mas há uma voz do Senhor sobre o nosso coração: filho, eu te escolhi, eu te chamei pelo nome, eu te gerei, você é meu, e eu quero fazer algo tremendo na sua vida, você crê? Porque o meu justo vai viver pela fé, eu tenho coisas tremendas para fazer, amém, gente? Amém? E é isso que está aqui. Então, esforce para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa. Procurem ter uma vida santa. Então, vamos ponto por ponto aqui, né? O esforçar. Esforce-se. A palavra esforça-se, se você for no dicionário, ela vai dizer assim, ó, tornar-se forte, fazer esforço, animar-se. Tornar-se forte, fazer esforço e animar-se. Uma das maiores palavras que Deus traz sobre os seus servos, e nós acompanhamos Deus falando sobre Josué, assim que Moisés é morto, Deus fala para Josué: Josué, meu servo Moisés é morto, e eu estou te escolhendo para você levar à frente aquilo, para ser o conquistador, em outras palavras, trazendo isso. E a palavra que Deus traz para Josué, ele fala assim: olha, seja forte e muito corajoso. Força e coragem para avançar. Não temas, eu sou contigo. Porque a primeira atuação que pode vir sobre nós, querido, é medo. Senhor, mas eu sou tão fraco, como que eu vou fazer? Porque o natural nos leva a falar: eu sou fraco, eu não posso, eu tenho medo. E é por isso que o Senhor veio muito para Josué: Josué, não temas, seja muito forte e corajoso, porque eu sou contigo. Jeremias, eu vou te mandar. Senhor, eu não passo de uma criança. Deus falou: não diga, eu não passo de uma criança, porque tudo que eu mandar você falar, você vai falar, você vai ser uma bênção. Amém, queridos? É a mesma palavra para mim e para você. Senhor, nós não podemos. Senhor, eu não consigo, está difícil. Como que eu vou ter paz com as pessoas? E o Senhor diz para nós: não temas, eu sou contigo. Eu vou caminhar, eu estou do seu lado. Amém, queridos? E Deuteronômio capítulo 6, o verso 5 e 6, Deuteronômio 6, 5 e 6, dentro dessa parte de esforça-se, seja forte, o Senhor diz assim, a palavra de Deus diz: olha, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, e de todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu lhe ordeno estejam em seu coração. Queridos, para amar ao Senhor não é de qualquer forma, amém, gente? Não é. Não, Deus me ama, então eu vou fazer as coisas. Não, a Bíblia fala assim: olha, ame ao Senhor. Tem uma forma de amar. Como que nós precisamos amar ao Senhor, que é o maior mandamento? Ame ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças, com todas as suas forças. Que todas essas palavras que hoje eu ordeno estejam em seu coração. Queridos, tem que ser de todo o coração. Fala para o teu irmão: meu irmão, não é de qualquer forma, é de todo o coração. Precisa amar a Deus de todo o coração, não é uma parte só dele, é todo, é inteiro para ele. E a Bíblia fala com todas as suas forças. Precisa ter um esforço, tem algo que nós precisamos participar. É uma tomada de decisão, é uma decisão, é um sair do lugar onde estamos para a gente, né? Amém, queridos? Com todo o meu coração, com todas as minhas forças. Senhor, por onde o Senhor mandar eu vou. Eu preciso exercer força, eu preciso realmente, há algo. Amém, queridos? É nesse exercer força, é nesse sentido de eu matar tudo aquilo que é minha carne para me avançar nele. Porque na verdade a luta, queridos, diante do mal, diante das coisas, nós não precisamos lutar. Se nós estamos nele, se o nosso coração tem força para chegar até Deus, a Bíblia fala: chegai-vos a Deus, ele chegará até vós. O Senhor peleja por vós, o Senhor é quem luta por vós.
Na batalha nós não temos que lutar, mas nós temos que esforçar, porque o nosso coração precisa ser inteiro para Ele. E todas as nossas forças têm que ser voltadas para fazer aquilo que agrada ao Senhor. Amém, queridos? Amém? Todas as nossas forças. Jeremias capítulo 29, verso 13. Jeremias 29, 13 diz assim: olha, vocês me procurarão e me acharão, quando procurarem como? De todo o coração. Vocês vão me procurar, vão me achar quando procurar de todo o coração, inteireza, com toda a força. É de todo o coração. Senhor, eu te almejo, eu desejo, Senhor, totalmente sobre a minha vida. Procurar, querido, buscar de todo o coração. Eu quero adiantar um pouquinho mais dentro desse tema ainda de esforço-se, vocês estão entendendo o que é, querido, esse se esforçar? Realmente precisa sair, algo precisa, né? Eu preciso realmente tomar uma decisão. Amém? O apóstolo Paulo escreve ali em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 24 até o 27, 1 Coríntios 9, 24 a 27, Paulo escreve sobre o pregar as boas novas, aquilo de falar as boas novas, a palavra do Senhor, mas olha o que ele diz aqui: olha, vocês não sabem que numa corrida todos competem, mas apenas um ganha o prêmio? Portanto, corram para vencer. O atleta, ele precisa ser disciplinado, sob todos os aspectos. Ele se esforça para ganhar um prêmio perecível. Nós, porém, o fazemos para ganhar um prêmio eterno. Por isso, eu não corro sem objetivo. Eu não luto como quem dá golpe no ar. Eu disciplino meu corpo como um atleta, treinando-o para fazer o que deve, de modo que depois de eu ter pregado a outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. Querido, Paulo traz uma menção daquilo que ele estava vendo na parte de tanto esportiva, na parte de lutas, que havia muito no império naquela época, e ele fala como um atleta. O atleta, ele não é de qualquer forma que ele vai, ele não entra, já ganhei, não, ele precisa se esforçar. O atleta precisa realmente se preparar para aquilo, porque ele tem algo, e Paulo fala, ele tem uma coroa, ele tem uma medalha, ele tem um troféu que é perecível. Nós, porém, somos diferentes. Mas nós corremos não como esmurrando o ar sem saber o que fazemos. Nós fazemos isso pela fé em Cristo Jesus, sabendo o meu esforço no Senhor não é em vão. A palavra de Deus fala que quando nós trabalhamos, onde o nosso coração está voltado para Deus, fala, querido, tudo que vocês fizerem, seja em ações ou sejam em palavras, seja para a glória de Deus. E o nosso trabalho no Senhor, ele não é em vão. Você tem trabalhado para o Senhor, queridos? O teu esforço tem sido para fazer aquilo que agrada ao Senhor? O Senhor declara para você, meu querido, que você tem se esforçado, não pense que está em vão. Não é em vão. Porque o Senhor que conhece o secreto, Ele recompensa os seus. Amém? O Senhor recompensa. E é muito sério para nós. Então, queridos, esse se esforçar, nós precisamos nos esforçar para viver em Deus uma vida de paz com todos. Eu preciso me esforçar em Deus para viver uma vida de paz com todos. O que o escritor aos Hebreus fala, olha, meus queridos, esforcem-se para viver em paz com todos. Como que eu vou fazer isso? Naturalmente falando, com a força minha do homem, é impossível. Nós sempre vamos ter desavenças, nós sempre vamos querer prevalecer. Mas quando você tem a paz de Deus, que excede a todo entendimento, você vai se esforçar não para viver uma paz que o mundo quer dar, porque a paz que o mundo dá é quando você não toca no calo das pessoas. Você quer conviver comigo? É só você não tocar no meu calo. Sabe, querido, e quando nós vivemos para Deus, muitas vezes, nós não temos que tocar no calo. Sim ou não? Para que seja curado. Agora, nós precisamos fazer aquilo que está no Senhor. Se eu tenho a paz de Cristo, está turbulento, mas falou, olha, eu sei o que é viver em paz. Eu tenho a paz de Cristo. E às vezes Deus vai tocar na tua vida, na qual você vai impulsivo para falar alguma coisa, e Deus fala, não fala nada, fica em silêncio. As pessoas não vão entender, porque elas vão querer que você agrida, que você use da violência, que você fale as coisas, e naquela hora o Espírito de Deus vai falar assim, olha, fica quieto, não fale nada,
Deixa a pessoa falar, eu vou agir, eu vou ministrar. No natural, o nosso desejo é socar, né? Fazer coisa assim. Mas quando você tem o Espírito Santo de Deus, você fala, olha, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. O teu esforço, o meu esforço e o teu, queridos, é da gente se esforçar para estar no lugar da vontade de Deus. Eu preciso estar neste lugar. Senhor, eu não estou entendendo, mas eu quero te obedecer, porque eu sei que o Senhor tem a melhor parte. Quantos estão entendendo? Amém, queridos? Então, o esforçar, ele fala deste lugar. Então, e aqui nós precisamos esforçar para viver em Deus a paz, que o escritor em Hebreus diz, olha, esforça para viver em paz com todos. Querido, nós somos totalmente diferentes uns dos outros. Me explica, tá? Tenta pelo menos explicar, como que um casal pode viver em paz? Porque um casal, dentro de um casamento, são duas pessoas completamente diferentes uma da outra. Como viver em paz num lugar desse? Se não tem Deus, é impossível. Há traição, há brigas, há pessoas que, né? O mundo está dessa forma, por quê? Porque a pessoa não tem como conviver em paz dentro de casa. Muitos vícios, eles surgem porque a pessoa não quer chegar em casa, ela vai descarregar em vícios, para poder estar tomado por um vício, voltar para sua casa e ter paz. E pelo contrário, ela está acabando com a sua vida e acabando com o casamento. Agora, quando uma pessoa consegue entender que Deus fez diferente, mas naquele ambiente da paz do Senhor, Ele une para que nessa unidade seja força, a pessoa ela sai do seu trabalho, sai do seu lugar, e o melhor lugar que ela quer estar é na sua casa, porque ela sabe que lá é um momento de segurança, proteção, paz, que Deus traz. Ah, pastor, que você não conhece a minha casa. Não conheço, querido. Por isso que nós precisamos conhecer Deus, porque quando nós conhecemos Deus, e na nossa casa nós trazemos a presença de Deus, o Espírito Santo de Deus, Ele controla todas as coisas. O Espírito Santo nos impulsiona. Não há, queridos, os homens, casamento, duas pessoas completamente diferentes, mas só conseguem conviver junto, por causa da presença de Deus. E foi Ele que criou o casamento. Foi Ele que criou a família. Ele que estabeleceu algo, porque Ele falou, olha, é possível, em mim é possível. É por isso que Jesus escreve, que Jesus, a palavra de Deus está escrita lá em João capítulo 15, olha, eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é agricultor. Todo ramo que está ligado em mim, e eu nele, esse vai frutificar. Porque sem mim nada podeis fazer. Se nós estamos ligados em Jesus, Ele entra no casamento. Ele é o cordão de 3 dobras que não rompe. E nós podemos ver uma vida de alegria, de paz e desfrutar nisso. Há turbulências, amém? Quantos podem dizer, casados estão aqui? Há turbulência no teu casamento algumas vezes, querido? Sim. Como que volta para aquele lugar? Volta porque tem arrependimento, que é fruto, né? O Espírito Santo começa a tocar, existe uma vida de perdão, existe uma vida de confissão, e a paz volta a reinarem. Que paz? A paz que Jesus falou, é essa paz que eu te dou, não como o mundo dá. Eu tenho que viver em paz. Para viver em paz, eu tenho que largar desse homem, eu largar dessa mulher. Daí eu vou viver em paz. Daí a pessoa larga da mulher, larga do homem, arruma outro. Arruma encrenca dobrada, gente. Sim, não tem como, queridos, porque o problema não é, o problema é falta de Jesus. O que Deus une, homem nenhum pode separar. Querida, a palavra não é sobre casamento não, tá? Não estamos reunindo de casais aqui, tem solteiro, mas eu creio que o Espírito Santo de Deus está dirigindo isso, mas é para nós nessa noite. Quantos estão compreendendo, amém, queridos? É somente Jesus, queridos, e é no Espírito que a gente vai sentir isso. Viver em paz com todos. E a palavra diz, olha, no que depender de vós, tende paz com todos. No que depender de você. Porque, queridos, muitas vezes você não vai poder depender da outra pessoa. Falou, o que depender de você, que conhece a palavra. No que depender de você, que tem Jesus na sua vida. Tende
paz com todos. Desfrute da paz. Amém? E a paz onde é encontrada, queridos? Ela não é encontrada em nenhum outro lugar. A paz é um fruto do Espírito. Eu tenho que ter o Espírito. Se o Espírito de Deus se move dentro em mim, queridos, está em mim, eu vou desfrutar das qualidades que Ele tem, que é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. Amém? Então nós precisamos esforçar, né? Fala para o meu irmão, esforce-se. Esforce-se. Para viver em paz. Continuando nessa vida de paz. Abre comigo ali em Mateus capítulo 5, verso 9. Eu vou ler depois o 8, mas Mateus capítulo 5, onde fala do sermão da montanha, onde Jesus traz aquelas palavras de ensino tremendo sobre os discípulos, sobre as vidas. Olha o que ele declara no Mateus 5, 9. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados o que, gente? Filhos de Deus. Felizes são os que promovem a paz. O que é promover a paz, gente? O que essa palavra promover tem a ver? O que é promover? Ninguém sabe? Nunca ninguém recebeu promoção? O que é promover? Levantar, destacar, aquele que promove, aquele que traz existência, coloca no lugar. Felizes são aqueles que promovem a paz. Você tem promovido a paz, querido, na tua casa? Você é um daqueles que promove a paz lá no seu trabalho? Você é aquele que promove paz no trânsito? Ou você entra mais em confusão ainda? Promover a paz, foi o próprio Jesus trazendo essa palavra, felizes são aqueles que trazem, que promovem a paz. Por quê? Porque quem promove paz serão chamados o quê? Filhos de Deus. Filhos de Deus. Agora, dentro desse, queridos, de promover a paz, olha, esforce-se por viver em paz com todos. Hebreus, ainda lá, naquele mesmo capítulo 12, verso 15. Hebreus 12, 15. No mesmo tema que estamos falando sobre isso, diz assim, olha, cuidem uns dos outros, para que nenhum de vocês deixem de experimentar a graça de Deus. Fiquem atentos, para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura que cause perturbação, contaminando muitos. Cuide um dos outros. Queridos, promover a paz, ele traz algo de você cuidar, que é uma palavra de Deus sobre as nossas vidas. Olha, cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar da graça de Deus, para que ninguém deixe de experimentar do favor de Deus que é derramado. Fiquem atentos para que não brote nenhuma raiz venenosa de amargura. Sabe, que as pessoas falam, sabe o que acontece com a amargura? Raiz de amargura, que é o início, aquilo que é aprofundado. As pessoas falam uma coisa e você já é atacado por aquilo. Querido, naquela hora você tem que deixar a paz de Deus entrar no teu coração. Se ela tem, você vai realmente receber dessa paz, a paz que te guarda. Agora, se você deixar uma raiz de amargura brotar no teu coração, queridos, vai distanciar de Deus, vai contaminar muito, vai causar perturbação. Raiz que é uma raiz amarga, coisas que não são estabelecidas, e nós somos chamados a promover a paz. Nós somos chamados para promover a paz no ambiente das pessoas, nos relacionamentos. Esforce-se por isso, esforce para promover a paz. Traz isso, não deixem que nenhuma raiz de amargura, cuide um dos outros, para que nenhum de vocês deixe de experimentar da graça. Não deixe brotar raiz venenosa. Queridos, como tem se levantado pessoas amargas nessa hora, e pessoas que deixam essa raiz de amargura entrar, ela desencadeia muitas doenças que estão espalhadas por aí. Num sentido, assim, a gente fala, querido, e às vezes, é por isso que muitos médicos também, eles vão examinar as pessoas e eles ficam perdidos. Tem muitas pessoas que não é, queridos, algo físico ali, algo que desencadeou ali, eles ficam perdidos. Por quê? Porque ele vai procurando em exames e não aparece nada. E o central que aconteceu ali é a amargura.
As pessoas são tão amargas que aquilo desencadeia na parte emocional, e aquela parte emocional vai estourar onde? Vai estourar no corpo, e vai trazer doenças, vai trazer preocupações, vai trazer situações. E nós precisamos levar cativo a nossa mente à obediência à palavra de Deus. Amém? Que o Senhor venha guardar. Senhor, olha, brotou, começou a vir um sentimento em você, falou, Senhor, olha, eu comecei a sentir, Senhor, eu não quero isso, Pai, tira de mim, em nome de Jesus. Se é contra alguma pessoa, se você levanta, querido, não deixa que essa raiz venha envenenar a sua vida. Lança fora. Vai perguntar, vai na fonte. Chega lá, falou, olha, está levantando essas coisas aqui, eu quero te pedir perdão. Querido, elimina isso, porque a raiz de uma amargura, ela contamina, e ela traz uma perturbação, ela traz coisas terríveis. Amém, gente? Como vocês estão entendendo, amém? E nós fomos chamados por Deus para cuidar um dos outros. Cuidar um dos outros e não deixar que nenhuma raiz possa brotar, porque, queridos, quem é prejudicado é a própria pessoa, deixou essa amargura, e isso vai, querido, vai estourar de algum lado. E o Senhor quer trazer na sua igreja uma igreja curada, sarada, para sarar vidas, amém, queridos? Por isso, desenvolver, promova a paz, queridos. Promova, vamos promover paz. Vamos promover paz no nosso meio, amém? Para quê, queridos? Para a gente ter, que o texto lá que nós lemos, para que a gente possa ter uma vida santa. O que é ter uma vida santa, queridos? Santidade. Santidade é ser separado para Deus. É uma separação para Deus. Deus mesmo diz na sua palavra, olha, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Levíticos 11:45 diz sobre isso. Primeira menção que tem nessa palavra é Deus falando, olha, sede santo, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. O padrão de Deus é santidade, queridos, é ser separado. É ser separado para Ele. E olha que, voltando ali, a sequência, você pode ler depois em casa, eu não li na sequência de Hebreus, mas tudo isso, querido, que nós estamos começando a falar desde ali de Hebreus capítulo 12, verso 14, né, de ver ao Senhor, e falou, olha, meu irmão, esforça-se por desenvolver essa paz, para que você tenha paz com todos, para que dentro dessa paz, você procure ter uma vida santa, procure ter uma vida santa que é separada totalmente para Deus, separada para Ele. Senhor, eu quero te agradar em tudo, não quero que tenha mistura, nada sobre mim. E olha o que diz a sequência ali, Hebreus 12, versos 16 e 17, Hebreus 12, 16 e 17, diz assim, ó, vigie, para que ninguém seja imoral ou profano, como Esaú, que ele trocou os seus direitos como filho mais velho, por uma simples refeição. Vigie, precisamos ter vigilância o tempo todo, queridos. Aqui todos conhecem, né, a vida de Esaú com Jacó. Quando foi nascer essas crianças dentro do ventre, Deus já havia falado para a mãe, falou, olha, dentro de você tem duas nações, duas gerações, mas o mais velho servirá ao mais novo. Deus falou, está estabelecido, mas depois nós vemos que Jacó veio e, né, ele enganou seu irmão, entendeu? E aqui, esse engano, a Bíblia fala que o coração de Esaú, como diz aqui, vigie para que ninguém seja imoral ou profano. Profanar, que não tem sagrado, que não é separado, que está vivendo a sua vida relaxadamente, que não leva importância às coisas de Deus. Alguém que é imoral, que não tem moralidade nenhuma. Alguém que é imoral, e a Bíblia cita isso, o escritor aos Hebreus está falando de que, olha, Esaú foi imoral, foi profano, porque ele trocou os seus direitos de seu filho mais velho. Queridos, havia toda a bênção dos pais, algo direcionado para o filho primogênito, aquele que estaria recebendo a bênção. Mas o que ele trocou? Voltou cansado, sabe, queridos, e aqui no texto diz que ele estava na caça e ele voltou de um dia muito cansado e muito faminto, a ponto de morrer de fome. E ele sentiu um cheiro, porque Jacó estava fazendo um guisado, né, uma sopa ali de lentilhas.
E sopa de lentilhas era uma comida, era um prato bem comum naquela época, mas cheiroso. Quem já comeu assim lentilha? Quem está com fome? Quem gostaria de um prato de lentilha com aquele caldo vermelho assim, com carne moída assim, bem gostoso? Ninguém quer? Não, tem gente que não gosta aí. Mas o cheiro é bom, gente. O que é simples? Talvez aquela comida simples que você gosta hoje, aquele cheiro de, sabe, aquele arroz fresquinho, aquele alhinho, sabe? Isso diz respeito a uma comida natural, queridos, mas presta atenção, o que a Bíblia está falando é uma conotação que se fosse só o natural, só trocar alguma coisinha por nada, querido, mas era que falaria de estender a sua geração, é uma bênção estendida de um pai, como é importante aqui estabelecendo isso. E a Bíblia fala que ele voltou da caça, estava cansado, faminto, e ele sentiu aquele cheiro e falou, me dá um pouco, meu irmão, dá um pouquinho disso daí. E Jacó na hora falou, não, negativo, eu só te dou se você me vender o teu direito de primogenitura. O que Esaú falou para Jacó? Estou morrendo mesmo, o que me vale isso? Que isso daí, eu vou morrer mesmo, dá esse prato aí, eu troco. Não, peraí, você tem que jurar primeiro. E o juramento era, ele tinha que se ajoelhar, fazer 7 vezes, olha, eu te entrego o direito de primogenitura, eu te entrego, então era uma coisa, né, e ele fez isso por quê? Por um momento, e a Bíblia vai citar que é um prato comum, e Esaú trocou seus direitos como filho mais velho por uma simples refeição, trocou a bênção por algo que é tão comum no dia a dia. Queridos, presta atenção no que eu vou falar aqui, que vale isso muito para nós, queridos. Em momentos de desespero, as pessoas fazem escolhas sem pensar, e essas escolhas têm consequências. Essas escolhas têm consequências. Lembra que o escritor aos Hebreus, ele está citando algo que aconteceu muito tempo atrás, e ele está trazendo à luz para nós um ensinamento diante dessa palavra de viver em paz, de cuidar dos irmãos, da gente reconhecer aquilo que é dado por nós espiritualmente, de bênçãos que Deus tem estabelecido para nós. E ele diz, olha, vigie no teu dia a dia, meu querido, cuidado com as propostas, cuidado com aquilo que tem oferecido, porque Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, mas propostas vêm daquilo que é comum, e vai te pegar no dia que você está mais ou menos fraco. Ai, hoje, ninguém me liga, estou sentindo tão sozinho. Daí de repente você recebe uma ligação de alguém que quer te levar para o mal. Eu estava sozinho mesmo, o que me importa? É a mesma coisa, querido. O que me importa fazer isso? O que me importa sair com essa pessoa? O que me importa ouvir isso? O que me importa deixar essa raiz entrar? Eu estou sozinho mesmo, ninguém me liga. E o diabo é estrategista e fala, isso mesmo, ninguém liga para você. Não é bem assim. Não é bem assim. Momentos de desespero, queridos, não é momento de a gente tomar decisões, é o momento da gente se voltar, Senhor, eu não estou entendendo as coisas, eu estou passando por essa situação, mas eu entrego ao Senhor, Pai. Eu creio na Tua palavra, que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Com os olhos naturais, parece que vai tudo desandar, mas pelos olhos da fé eu creio na Tua palavra, e eu declaro, Senhor, eu confio em Ti de todo o meu coração, e eu me esforço para viver essa vida santa, separada para o Senhor, custe o que custar. Querida, é esforço. Esforce-se para viver em paz com todos. Viva uma vida santa. E olha o que o texto continua dizendo, versículo 17, ele falando de Esaú. Como vocês sabem, verso 17, mais tarde, quando ele, Esaú, quis a bênção do pai, ele foi rejeitado. Era tarde para que houvesse arrependimento, embora ele tivesse implorado com lágrimas. Queridos, tem coisas que as pessoas escolhem, e quando vêm as consequências daquilo, elas vão ter lágrimas, vão querer vir com arrependimento, mas não terá mais favor. Isaac falou, filho, já liberei a bênção, está sobre o teu irmão. E ele com lágrimas, mas meu irmão me enganou. Sim, querido, Jacó enganou, mas quem que vendeu lá atrás? Sabe, querido, Deus poderia reverter e teria bênção tremenda sobre Esaú. E olha como que traz raiz de amargura.
Esaú saiu amargurado, que ele conta o seu irmão: deixa meu pai morrer, que eu pego esse menino e vou matar ele. A primeira coisa que veio, olha queridos, as pessoas olham, talvez lê o texto e não imaginam como é sério essas coisas. A primeira coisa que veio na sua cabeça, ele falou: meus pais pediram para que meu irmão fosse casar com alguém da linhagem de Israel, onde existe bênção, né? Eles não querem que casam com outras pessoas. A primeira coisa que Esaú fez foi sair daquele lugar e casar com aquele que os pais falaram que não eram, que era o povo inimigo. E hoje, queridos, até hoje no mundo, frutos deste casamento, dessas situações, ele foi e se casou com um dos parentes lá, ismaelitas, tornou aquele povo inimigo de Deus. E Esaú tomou essa direção, falou: meus pais não querem, então vai, porque queria uma raiz de amargura, ela vai trazer destruição, a sua geração vai ser comprometida, por causa de um coração que toma decisões sem buscar a presença de Deus, que não se importa com aquilo que Deus está estabelecendo. Como estão entendendo? Amém, gente? É muito sério, e nós vamos ser sensíveis a essa voz, ter uma vida santa, uma vida diante de Deus, e queremos ver Deus movendo em nós e através de nós, sim ou não, gente? Você quer ver Deus movendo na sua vida, através de você e em você? Eu quero, queridos, cada dia mais eu quero ver realmente Deus agir. Agora, esse texto que nós vamos falar, e para ver Deus então, como que é? Olha o texto, diz assim: esforcem-se para viver em paz com todos, Hebreus 12, 14, e procurem ter uma vida santa, sem o qual, se não for dessa forma, não verá Deus. O segredo para ver Deus, querido, é você ter paz com todos e viver uma vida santa. E aí sim você vai ver Deus. Como que eu vou ver Deus? Naturalmente, com os olhos naturais? Não, pela fé. Hebreus 12, 14 que nós lemos, né? Olha agora, Mateus 5, 8. Nós lemos Mateus 5, 9, a bem-aventurança do 5, 9. Felizes, né? Que nós falamos, aqueles que se esforçam, né? O que nós lemos em Mateus 5, 9. Felizes aqueles que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Olha Mateus 5, 8 que diz. Mateus 5, 8 diz: felizes o que tem o coração puro, pois eles verão a Deus. Pureza, separados do mundo. Pureza, santidade, separados para Deus. São esses que verão a Deus. Uma outra versão que diz lá em Hebreus 12, 14, diz assim: sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem esse processo na nossa vida, é impossível ver a Deus se não é santidade, queridos. Como que eu vou ver Deus? Através do processo, eu promover a paz entre os irmãos, comunhão do corpo de Cristo, estar unido. E quando eu paro, a minha vida é santa diante do Senhor, eu procuro viver essa vida de santidade diante do Senhor, o que vai acontecer? Nós vamos ver Deus. Felizes os que têm o coração puro, é o que Jesus falou na bem-aventurança, porque esses então verão a Deus. Aonde que nós vamos ver Deus? Querido, se você tem os olhos espirituais, uma mente santa diante do Senhor, que conhece a palavra, que é santificado. Um dos textos de Salmos, se eu não me engano, é o que diz: santifica-nos, Senhor. Aonde que vai santificar? Na palavra do Senhor. A tua palavra me santifica, Senhor. A tua palavra revelada, o teu Espírito revelando a palavra no meu coração, eu sou santificado. Santifica-nos na tua palavra. A palavra é a verdade que vai santificar, que não tem outro lugar, é a palavra, é o verbo encarnado, é o Espírito de Deus, e aquilo que fala: mas como que eu vou ver? Não é a letra mata, mas o Espírito de Deus vivifica a palavra no meu coração. E quando eu tenho essa palavra vivificada em mim, queridos, aonde que eu vou ver Deus? Eu anotei algumas coisas aqui. Se você tem um óleo da fé e olhos espirituais, na natureza, você consegue ver Deus? Quem que já viu Deus na natureza? Amém? Nós conseguimos ver, querido,
Porque usando a fé, porque Deus fala, a natureza geme, a natureza, ela expressa com expectativa. A natureza, toda a natureza aplaude ao Senhor, porque Ele reina. A natureza, nós vemos o que Deus criou, é uma criação dEle, e a natureza louva a Deus. Os pássaros louvam a Deus, os animais louvam a Deus. E nós conseguimos ver, está vendo onde? Queridos, pela natureza nós vemos Deus na palavra. Quando nós estamos lendo a palavra, você começa a ver, o Espírito Santo começa a revelar a palavra, você começa a ver Deus. Deus, como o Senhor é bom, daí você tem que parar de ler a palavra, para você ir para o lugar da oração. Senhor, como é bom pertencer ao Senhor, eu tenho visto o Senhor agindo na minha vida, na minha casa, o Senhor está aqui. Queridos, quando nós falamos, olha, Deus está neste lugar, não um chavão de crente, não é que todo pastor fala, chega, Deus está neste lugar, não, que Ele dá uma percepção, nós conseguimos ver Deus no ambiente, porque Deus se manifesta. A Bíblia fala que em meio aos louvores, Deus habita, há louvor para Ele, por isso que precisa ver, queridos, é de todo o coração, amarás ao Senhor Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma e de todas as tuas forças. Por isso, quando você vem para este lugar, quando nós vemos para este lugar para adorar o Senhor, queridos, nós vamos vir para este lugar de todo o coração, com todo o nosso entendimento, porque a adoração a Deus não é de qualquer forma. Nós vimos a semana passada, se nós agradamos a Deus, Deus recebe a nossa vida e o que nós oferecemos para Ele, como nós vimos a vida de Caim e de Abel. Deus rejeitou Caim, rejeitou a oferta de Caim, mas aceitou Abel e a oferta de Abel, porque foi de coração, com entendimento. Abel, quando ofereceu ao Senhor, ele enxergava no espiritual o que aconteceria. Caim não. Caim era levado pelo mal, pelo que ele pode, por aquilo. Mesmo o coração de Esaú. E que nós possamos ter um coração correto diante do Senhor, amém, queridos? De buscar essa presença do Senhor. Então a natureza, na oração, queridos, quando nós estamos orando, quando você ora, você sente a presença de Deus, você começa a falar, Deus fala com você. Sim ou não? Você começa a olhar, poxa, Deus está aqui. Senhor, eu estou te vendo. Querido, não é ver, se a gente não tem né, o semblante, a fisionomia de Deus, assim, não tem, né? Embora, queridos, a Bíblia fala que Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. É por isso que o diabo odeia você, querido. É por isso que o diabo quer te destruir, porque ele é uma criatura de Deus, nós somos filhos semelhantes a Ele. Ele vem para destruir, Ele não vai vir de bobeira, gente, Ele vai vir para destruir mesmo. Quer trazer amargura no coração, quer que você não viva em paz, quer que você não adore a Deus, dê jeitinho para tudo. Mas quando nós nos encontramos diante de Deus, nós vemos Deus na natureza, nós vemos Deus na sua palavra, nós vemos Deus na oração, no tempo de louvor que nós tivemos, porque, queridos, louvor não é música, a música facilita algo e ela proporciona, mas o louvor é elogiar a Deus, e elogiar a Deus você está com a sua voz, pode ser com música, pode ser sem música, pode ser onde for, querido. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Tudo que tem vida, louve ao Senhor. As plantas têm vida, gente? Elas louvam ao Senhor. Os animais, todos louvam ao Senhor. O louvor é elogiar, é falar os feitos do Senhor. A natureza, no louvor, por isso que nós não podemos ficar, querido, quando nós nos reunimos como igreja, como célula, há um propósito. Qual que é o propósito da gente vir, quem sabe, todo domingo, ficar 2 horas neste lugar? Tem gente que vem mais, né? Tem gente que chega aqui 5 horas, o pessoal da música, o pessoal que está nas escalas, chega mais cedo, vem, fica neste lugar, tem que ter um propósito, querido. O propósito não é marcar é um negócio social, porque no domingo, todo mundo fala que tem que ir para a igreja, então domingo é o dia de ir para a igreja. A igreja somos nós, querido. A igreja é sobre nós, mas quando nós nos reunimos, a palavra de Deus fala que há um poder, há uma autoridade, quando nós entendemos para quem é a honra, para quem é a glória, a quem eu estou adorando, a quem eu pertenço, e eu vejo Deus, só aquele irmão que vê Deus, eu nunca vejo, Deus está aqui. Sabe onde nós vemos Deus, querido? Nós vemos Deus nas pessoas.
Olha para quem está orando. Você consegue ver Deus no teu irmão que está aí? Tem algum que você fala, Deus, acho que passou longe desse, meu irmão. E é claro, queridos, Jesus, ele viu Deus em Pedro. Jesus viu Deus em Pedro e falou, Pedro, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Pedro, meu pai te revelou isso. Você não ouviu de ninguém, meu pai falou com você. Minutos depois, Jesus olhou para ele, arreda de mim, Satanás. Da mesma forma que nós podemos ver Deus na vida do nosso irmão, nós podemos ver também o diabo usando. Sim ou não, gente? Podemos ver. O que mais expressa a tua vida? As pessoas ver Deus ou ver manifestações do diabo? É uma escolha, amém, queridos? Com quem eu ando? Por isso que a Bíblia é tão clara que nós estamos lendo esse texto tão tremendo de Hebreus. Esforce-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, separada, Deus. Quem tem uma vida separada de Deus, as pessoas vão falar, olha, tem algo diferente em você. As pessoas vão olhar com os olhos naturais e vão ver algo diferente. O que você tem? Daí você vai falar, olha, eu tenho Jesus. Jesus? Como que é isso? Vem cá. Você quer ter o que eu tenho? Você quer a vida de Jesus em você? Você tem fé que Deus está aqui? Tenho. Então vamos fazer uma oração, entrega a sua vida para Ele. A pessoa entrega a vida para Jesus, o mundo espiritual é descortinado, a pessoa começa a ver Jesus. A pessoa começa a entender, eu quero andar. E quando a pessoa começa a andar com Deus, ela começa a mudar a sua vida, a sua história. Sua vida passa a ser de santidade, de purificação, de transformação. Amém, querido? Amém? Agora corre o risco, a pessoa que abandona, poxa, eu estou tão firme com Deus, a santidade, mas daí há uma brecha. Há uma oferta de um prato de lentilhas durante a semana e a pessoa entrega-se ao prato de lentilhas. E a palavra é tão clara quando fala. Aquele que abandona Deus, limpa a sua vida. Os demônios, eles vão passeio lá, mas eles voltam para aquela casa. Quando vê que está desocupada, não tem a presença de Deus, ele volta com 7 espíritos piores. E o estado daquela pessoa se torna pior do que era antes. Porque vida de santidade, queridos, é dia a dia. A Bíblia fala que todos os dias nós somos como ovelhas que são levadas para o matadouro. Precisamos morrer todo dia a nossa carne. Falou, Senhor, olha, hoje não foi legal, Senhor. Eu quero pedir perdão para o Senhor. O Senhor me cura. Daí Deus vai falar, olha, eu te curo, te abençoo, mas você precisa ter paz com o irmão que você feriu lá. Vai lá. Eu te perdoo. Mas a cura para a tua vida é quando você chegar naquele irmão e você reconhecer diante dele. Como você está entendendo? Amém, querido? É esforço. Eu preciso me esforçar para promover a paz, viver uma vida de santidade. E daí eu vou ver Deus. Deus deseja que o vejamos, queridos, em Jesus e uns aos outros. Queridos, como é bom. Quando nós chegamos para os irmãos, falou, querido, olha, Deus te usou tremendamente. Me usou? Como assim? Falou, cara, o que você fez, talvez você nem imaginou, mas estava expressando a paz, o amor de Deus, a graça, aquilo que você fez, a tua atitude, a tua resposta diante de Deus. Amém, querido? Não é que a pessoa vai andar pela rua, daí vai vir uma luz em cima dela, vai ficar clareando onde ela está, olha a presença de Deus. Não, é pelos gestos, pelas atitudes, pelo coração, pelo servir, queridos. Pelo servir. Perto está Deus daqueles que o temem, daqueles que guardam realmente a sua aliança. O Senhor vai fazer a obra dele. Amém? E eu quero encerrar com esse texto. João capítulo 17. João capítulo 17, a partir do verso 21. É a oração que Jesus fez ao Pai, pelos discípulos, e Ele estava incluindo na oração as nossas vidas. Olha o que Jesus faz na oração, Ele diz assim, olha, a minha oração é que todos eles sejam um, como nós somos um, como Tu estás em mim, Pai, e eu estou em Ti, que eles estejam em nós, para que o mundo creia que Tu me enviaste.
Eu dei a eles a glória que tu me deste, para que eles sejam um, como nós somos um. Eu estou neles e tu estás em mim. Que eles experimentem unidade perfeita, para que todo mundo saiba que tu me enviaste e que os amas tanto quanto me amas. Pai, eu quero que os que me deste estejam comigo onde estou. Então eles verão toda a glória que me deste, porque me amastes antes mesmo do princípio do mundo. Pai justo, o mundo não te conhece, mas eu te conheço. E estes discípulos sabem que tu me enviaste. Eu revelei teu nome a eles e continuarei a fazê-lo. Então teu amor por mim estará neles e eu estarei neles. Queridos, qual foi a oração de Jesus? Pai, nós somos um. E ele falou 2 vezes, para que o mundo saiba, para que o mundo creia, nós precisamos ser um. Unidade, santidade. Pai, eu estou em ti, eles estão em mim e o Senhor está neles. A presença de Deus está em nós. Senhor, eu quero te ver. Se aproxime de quem tem Deus, você vai ver Deus na pessoa. Senhor, eu quero ver a tua face, querido, se aproveite de quem está cheio de Deus, você vai ver Deus nas atitudes, você vai ver Deus nas conversas. Agora, ao mesmo tempo, quem não tem Deus, você vai ver o diabo usando, queridos. Raiz de amargura brotando, porque você ouve ou cede a coisas que não tem Deus. Mas quem tem Deus, querido, a sua vida vai fluir, a sua vida vai minar Deus, é Deus. O que você fala vai fazendo um efeito, as suas palavras vão ser como realmente aquela espada afiada, que tem a palavra de Deus. Quantos aqui você pode dizer que você anda no meio de pessoas que tem Deus, que você consegue ver Deus? Amém, queridos? E que realmente que as pessoas possam olhar para nós e falar, eu vejo Deus na tua vida. Eu vejo Deus em você. Eu vejo Deus neste lugar. Agora, cidade de Cascavel, queridos, onde nós estamos aqui, as pessoas, o que Jesus orou por nós, ele falou, Pai, eu oro ao Senhor, porque eu estou em Ti, e que eu esteja neles, e o Teu amor esteja neles, para que o mundo creia. Queridos, para o mundo crer, eles precisam ver a nossa unidade. Para que o mundo creia em Deus, eles precisam ver Jesus em nós. Porque se nós agimos como eles, o que eles vão falar? Ah, onde você vai no domingo? Ah, vou na igreja. Ah, que legal. Eu também vou. Mas você está igual a mim? Fazemos as mesmas coisas, né? Tudo que nós aprontamos é a mesma coisa. Só muda o endereço de ir. Queridos, a igreja não é local físico. A igreja é um templo vivo que carrega o Espírito Santo de Deus, que tem mudanças, que a sua vida todos os dias gera uma santidade ao Senhor. O que agrada ao Senhor. Eu quero agradar a Deus. Né? Eu lembrei agora que eu citei aquele cântico, mas quantos lembram o cântico que nós cantamos, que é, Senhor, abra os olhos do meu coração. Abra os olhos do meu coração, eu quero te ver, Senhor. Eu quero te tocar. Eu quero te abraçar, eu quero pertencer mais e mais a Ti, Senhor. Eu quero ter experiências com o Senhor. Querido, experiências do Senhor só vai ter quem anda com Ele. Andar com Ele, o caminho é santidade. Como Hebreus 12:14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos. Procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Como que eu vou ver o Senhor, querido? Se tem santidade. A Bíblia fala, as nossas iniquidades, elas causam separação entre nós e Deus. Tem iniquidade? Tem coisas que não geram santidade, que nós não vamos ver Deus. Mas quando nós estamos com Deus, nós vamos olhar e ver Deus. Nós vamos ver Deus na natureza. Nós vamos ver Deus no nosso irmão, na nossa casa. Amém, queridos? Quero te ver, Senhor. Vamos ficar em pé, queridos. Aleluia. Eu quero mais e mais.
ver o Senhor, amém, queridos? E esse é um desafio que nós falamos que nós possamos ver Deus agindo em nós e através de nós, amém, queridos? As obras do Senhor são manifestas, queridos. O Senhor tem se manifestado a nós. Eu posso te ver, Senhor. Feche teus olhos por um instante, comece a orar ao Senhor. Diga ao Senhor: Senhor, abre meus olhos espirituais, eu quero ver ao Senhor, eu quero realmente promover essa paz. Eu quero me esforçar, Senhor. Eu quero me esforçar, Senhor. O apóstolo Paulo diz, olha, quando ele fala daquele corredor que se esforça, Paulo diz assim, olha, eu esmurro muitas vezes o meu corpo, e eu levo o meu corpo à servidão ao Senhor. Eu tenho que me esforçar realmente, porque eu sei em quem tenho crido. Eu quero ser realmente gerado neste lugar de santidade ao Senhor. Senhor, eu quero te ver, Senhor. Mostra-me, Senhor, tua face. Mostra-me, Senhor. Ora ao Senhor, queridos.